Olá, começa agora o nosso programa Sete Saúdes e nós estamos no terceiro programa falando sobre saúde emocional e espiritual. Cada um tem sua própria crença, seja qual for, é importante manter-se conectado. Se não tiver religião, descobrir outras formas que aproximem do sagrado e a si mesmo, no autoconhecimento. Colocar o foco na essência e o poder de ser pleno e feliz. Estamos com o nosso convidado querido, Jorge Carlos Zukowski, premiado 4 vezes como melhor auditor de Dianética no mundo, em 2008, 9, 11 e 12. Como diz o nosso produtor, cada dia melhor. Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, muito obrigado. E continuando, nosso terceiro programa, se você não viu o segundo e o primeiro, acesse o YouTube e inscreva-se, e nos siga também nas mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, programa Sete Saúdes. A Dianética. Qual o principal objetivo no Brasil e no mundo, Jorge? Levar as pessoas ao estado de clear, livrar as pessoas... Traduzindo? Traduzindo significa limpar a mente reativa no que diz respeito às cargas de dor emocional e física. O fato de fazer isto torna automaticamente uma pessoa mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Mais inteligente por quê? Porque a definição de inteligência é a capacidade que uma pessoa tem de perceber e resolver problemas, né? A pessoa se torna então mais inteligente, mais capaz de resolver problemas. Torna-se mais capaz, exatamente porque pode perceber e lidar melhor com os problemas do dia a dia. E esse é o propósito, é tornar as pessoas clear, isso é, limpos. Limpos de tudo aquilo que são as dramatizações, das doenças psicossomáticas, dos medos indesejáveis, das inseguranças e de todas as coisas que transtornam as vidas das pessoas. Estas coisas não são normais e não são como que naturais, elas são implantadas por outras pessoas com quem a gente conviveu na nossa mente reativa e nós usamos isso inconscientemente para fazer o mesmo com os outros. As pessoas têm conhecimento sobre a Dianética no Brasil? Como a sua avaliação, do conhecimento das pessoas, divulgação no Brasil e no mundo? Sim. O que acontece assim é que agora com o advento de internet, YouTube, essas coisas todas, nós estamos, no mundo inteiro está se fazendo uma campanha de divulgação muito maior do que antes, que antigamente era tudo na base do boca a boca, né? As pessoas iam, e como hoje também, 90% dos meus clientes são por indicação, né? Uma pessoa vai até o meu consultório, tem resultados espetaculares, que isso sempre ocorre, e ela indica para amigos que têm alguma dificuldade e precisam de algum tipo de ajuda. E assim a gente vai influenciando um número cada vez maior de pessoas a saberem que problemas relacionados com a mente não se resolve com remédios, não se resolve com coisas superficiais, se resolve resolvendo o problema em si. E, obviamente, o problema em si, a pessoa não sabe o que é, precisa de ajuda para localizar. Por quê? Ela pode ter uma sensação apenas de que algo não está bem, mas não sabe de onde isso vem. Porque, obviamente, existe a inconsciência. E é isso que eu sou treinado a fazer, a ajudar a pessoa a localizar dentro da sua história de vida aquele incidente. Então, eu não me meto na vida da pessoa, não dou conselhos, não faço nada além de ajudar a pessoa a localizar dentro da sua própria história aquilo que atrapalha e transtorna a vida da pessoa de alguma forma. Uma vez que se faz isso, essa coisa rompe e a pessoa passa a viver uma vida melhor. E isso se faz com cada assunto que é incômodo na vida de uma pessoa e torna a pessoa muito mais capaz de viver uma vida mais plena, mais feliz, e ela torna-se, obviamente, mais capaz de lidar com todos os assuntos da sua vida, torna-se mais eficiente no trabalho, o relacionamento com a família, com o marido, a esposa, enfim, torna-se muito mais agradável e as brigas cessam, as situações de estresse diminuem, os problemas de saúde tendem a resolver-se, doenças psicossomáticas desaparecem. Então, basicamente, nós tornamos as pessoas mais inteligentes, mais felizes e mais capazes. Esse é o nosso propósito. E no exterior, onde é muito... Não sei se você estuda, como que é visto isso fora? Em algum país específico? Estados Unidos. É maior. E o segundo país onde mais nós temos pessoas que praticam Dianética é a Itália.
Tem na legal, Europa, em praticamente interessante. todos os países. No Brasil, basicamente em São Paulo só. Que legal, por enquanto, porque Sim, agora não por mais. enquanto. Que as pessoas estão aí, e esse é o nosso objetivo, o objetivo do programa Sete Saúdes, que é levar o inusitado, o que pode agregar, que não é tão divulgado, né? Sim. No, Parabéns no por país. essa iniciativa, muito legal e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui porque é uma forma de a gente fazer com que pessoas que não sabem que isto existe tenham uma oportunidade de perceber que os seus problemas têm solução e que são fáceis, sabe? Tem gente sofrendo aí há muitos anos com coisas que parecem insolúveis, que podem ser resolvidas em questão de minutos às vezes. Porque é assim, às vezes a carga toda de um assunto está presa num determinado ponto da vida da pessoa que ela obviamente sozinha não pode resolver. Precisa de ajuda, Sim. né? E eu tenho o maior prazer do mundo em ajudar. E a gente vai falar no segundo bloco um pouquinho de vidas passadas. Ok? Até já. Sem problema. Jorge, continuando a falar sobre a sessão de genética, agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento, né? Ok. A pessoa alcança vidas passadas? Como funciona isso? Olha, funciona da seguinte forma. Suponha que você fosse minha paciente e fosse lá no meu consultório e estivesse sentado na minha frente e dissesse que você tem muita ansiedade e que não sabe por que isso acontece. Sim. Bom, eu vou dizer a você, ok, entendi. Feche seus olhos, vamos começar a sessão? Tá. E, Vamos fechar. e eu diria a você, encontre um incidente. Sua atenção irá para algo. Você pode perceber até agora, já foi para algo a sua atenção? Já pensei. Esse aí. Começa por aí. Nós vamos começar a percorrer, vamos começar a recontar este incidente. Suponha que seja um acidente que você sofreu, por exemplo. Né? Vamos começar a recontar este incidente. Se ele não produz alívio, ou não tem uma cognição do tipo, uau, agora entendi, ou qualquer coisa assim, depois de recontar muitas vezes, eu vou perguntar, vou dizer a você assim, existe um incidente similar anterior a esse? Dá-me uma resposta de sim ou não. Existe um incidente similar anterior a esse que estamos auditando? E na tua mente vem a ideia que sim, só que você não sabe o que é. E eu vou dizer, encontra um incidente similar anterior a esse. E de repente a sua atenção vai para algo anterior. Vamos imaginar que isso seja lá na infância, um incidente qualquer. Recontamos esse incidente uma série de vezes e percebemos que o incidente não chegou no ponto de alívio, pelo menos, né? Não tem uma sensação de bem-estar, que continua com uma sensação desconfortável e tudo mais. E eu vou dizer, encontra um incidente, tem um incidente, outro incidente anterior a esse, similar. E na sua mente vem a ideia de que sim. E aí eu vou dizer, então, retorna esse incidente. E de repente você vai parar em algum incidente que não é real para você porque não é desta vida, não é daqui. Você se vê num outro contexto, numa outra história, completamente diferente da sua realidade. E lá você começa a recontar a história que vai percebendo e de repente vem uma percepção de, agora entendi por que tal coisa acontece. E sobe a sensação de bem-estar e você fica feliz e pronto. Eu trago você para tempo presente, fim de sessão. E não é a mesma coisa de regressão, Não, né? absolutamente. Tá, é outra Nós não coisa. usamos linguagem hipnótica em absolutamente nada. A regressão, ela tem hipnose? Tem linguagem hipnótica, Tá. sim. Tem. Você pode citar um caso? Sim. Tem um caso muito interessante de uma situação de enxaqueca crônica. Falamos nisso Falamos. nos bastidores. Pesado. Que eu te falei até, né? Que tenho amigas que sofrem, né? Sim. E falam, não, mas isso não tem cura. Os médicos falam que não tem cura. É eterno. Tem sim. Obviamente, cada caso é um caso. Esse era um caso crônico e, assim, era uma coisa muito grave, muito séria. Eu coloquei a pessoa em sessão, começamos a auditar isso e, obviamente, a enxaqueca ligou imediatamente. E a pessoa estava lá dentro daquela coisa e eu fui conduzindo ela para incidentes cada vez mais antigos e mais antigos. E foi para coisas mais antigas e cada vez mais antigas e, de repente, ela foi para um lugar onde se via num lugar completamente como um campo, assim. E era um dia de chuva,
ocorria um clarão, em seguida tudo ficava escuro. E eu fiz com que voltasse ao início e recontasse isso vez após vez, após vez, após vez. Deve ter recontado isso umas 50 vezes, pelo menos, até que ela se apercebeu o que era. Que aquilo era um raio que a atingiu naquela situação lá de vida passada, possivelmente da pedra, alguma coisa assim. E naquele momento que ela se apercebeu que aquilo era um raio, essa enxaqueca, aqueles sentimentos, aquelas sensações que tinha, desapareceram imediatamente. Mas o raio caiu na cabeça? Provavelmente, porque aí não tem a Que é o percepção local da exata dor, né? da coisa. Para nós isso é irrelevante. O que importa é que a pessoa se apercebeu do que era. E no momento que se apercebeu do que era, imediatamente a sensação desapareceu. E a enxaqueca sumiu aí mesmo e nunca mais voltou. Tá? Foi um caso muito interessante. É assim, isso é um caso em 20 anos de trabalho que normalmente os casos se resolvem aqui mesmo, nessa vida mesmo, porque são coisas que acontecem aqui mesmo. Mas ocorrem situações assim, né? De coisas assim que são exóticas, interessantes, porque remetem a uma situação completamente irreal para quem não... para outras pessoas, só é real para a própria pessoa mesmo, né? Muito interessante. E Jorge, muito obrigada pela sua presença. A gente vai De nada, falar, é um prazer. continuar falando sobre dianética, que é um assunto muito amplo, muito gostoso de conhecer, de aprender. E no próximo programa, a gente tem mais o 4º programa, a gente vai falar também mais sobre isso. E depois você vai falar um pouquinho desse livro, como é que a pessoa, né, que quiser compra, adquirir, como é que faz. Então, muito obrigada. De nada. E até o próximo programa. Até.